Olá! Que ótimo ter a sua companhia aqui para mais essa nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar em algumas decisões judiciais bem importantes que realmente podem fazer a diferença no dia a dia. A nossa fonte principal é o informativo 1138 do STF, o Supremo Tribunal Federal, e de lá nós separamos duas decisões do plenário que, olha, merecem um olhar bem atento. Vamos nessa? Então tá. O primeiro caso é o recurso extraordinário 1188-352. Esse recurso gerou o tema 1036 de repercussão geral. E isso que significa que a decisão vale para todo mundo, né? Para casos parecidos no país inteiro. Exatamente. E o assunto é licitação, mais especificamente a ordem das fases do processo. A grande questão era: estados, Distrito Federal e municípios podem mudar a sequência que está lá na Lei Federal Geral, a antiga Lei 8666? É, a lei antiga, né? Isso. Podem, por exemplo, analisar as propostas antes de verificar a habilitação dos concorrentes. A lei aqui do DF, por exemplo, fez exatamente isso. Pois é. E aí surgiu aquela tensão, né? De um lado, a Constituição fala que a União é quem faz as normas gerais sobre licitação. Tá lá no artigo 22. Certo. Mas do outro lado, os estados, o DF, os municípios, eles têm autonomia para legislar sobre seus próprios procedimentos administrativos, para se organizar internamente, sabe? Entendi. Fica aquela dúvida, onde termina a regra geral e onde começa a autonomia local, né? Exatamente. Onde fica esse limite? Era essa a discussão. Ok, vamos desmembrar isso então. E aí, qual foi a batida de martelo do STF? O que eles decidiram? Bom, o tribunal fixou a tese. Vou ler um pedacinho aqui, ó. São constitucionais as leis dos estados, Distrito Federal e municípios que, no procedimento licitatório, antecipam a fase da apresentação das propostas à da habilitação dos licitantes. Ah, então eles validaram essa inversão. Validaram. A justificativa principal é que essa inversão de fases é considerada uma norma de procedimento administrativo. E legislar sobre procedimento estaria dentro da competência de cada ente federativo. Entendi. Procedimento, não a regra do jogo em si. Isso. O STF argumentou mais. Diz que essa mudança não cria nenhuma exigência a mais para quem quer participar da licitação, sabe? Não dificulta a vida de ninguém nesse sentido. Aham. E também não mexe nas modalidades de licitação que já existem, tipo concorrência, tomada de preços, e nem compromete a necessidade de ter parâmetros uniformes naquilo que é essencial. E a questão da competição não prejudica? Segundo o STF, não. Eles entenderam que não representa uma barreira para livre concorrência e nem impede que a administração escolha a melhor proposta, a mais vantajosa. É mais uma questão de como organizar a casa, sabe? A ordem dos fatores no processo. Então, na prática, isso quer dizer o quê? Que os governos locais ganham mais flexibilidade para tocar suas licitações. Podem adaptar o processo, talvez para ser mais rápido? É isso? Exato. Desde que, claro, não mexam nos princípios básicos, né? Como a isonomia entre os concorrentes, a busca pela proposta mais vantajosa, esses continuam valendo. Confere. A ideia, então, é que, se é só a ordem dos atos e não o que se exige neles, a autonomia local pode prevalecer nesse ponto específico. Interessante. É uma flexibilização procedimental, basicamente. Certo. Agora, mudando completamente de assunto, saindo do mundo dos contratos públicos e entrando numa área, assim, muito sensível, mas com um impacto social enorme. Temos a ADPF 1107. ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Isso. Uma ação para proteger aqueles pilares da Constituição, né? E o tema aqui é bem delicado. A proibição de desqualificar vítimas de violência sexual ou de gênero durante os processos criminais. Nossa, isso toca numa ferida muito profunda, né? A gente está falando daquela prática que, infelizmente, a gente sabe que acontece. Acontece demais. De usar a vida sexual que a vítima teve antes, o jeito dela se vestir, o modo de vida dela. Usar isso como argumento para quê? Para diminuir a credibilidade dela, para tentar dizer que a violência não foi tão grave assim, ou pior, para culpar a própria vítima pelo que aconteceu. É revoltante. E o pior é que essa prática, como você disse, acontece muito, mesmo sem ter nenhuma base na lei, né? Nenhuma base legal.
mas era usada, e ainda é, às vezes, como uma forma de perpetuar a discriminação, a violência de gênero dentro do próprio sistema de justiça. É a chamada revitimização, né? A pessoa já sofreu a violência e depois sofre de novo dentro do processo que deveria protegê-la. É terrível. E aí, como é que o STF respondeu a isso de forma concreta? Qual foi a decisão? Olha, a decisão foi muito forte. O resumo é inconstitucional usar a vida sexual pregressa ou um modo de vida da mulher vítima de violência, seja sexual ou de gênero, para tentar desqualificá-la. Isso não pode ser usado nem para fazer perguntas em audiência, nem para fundamentar a decisão do juiz. Ponto final. Rufa! E eles foram além de só dizer que é inconstitucional, deram ordens mais específicas. Sim, sim. Foram bem específicos. Primeiro, eles fizeram o que a gente chama de interpretação conforme a Constituição. Pegaram o artigo 400-A do Código do Processo Penal. Certo. E disseram, esse artigo tem que ser lido de um jeito que proíba expressamente esse tipo de pergunta ou menção sobre a vida pregressa ou modo de vida da vítima em audiências de crimes sexuais ou de gênero. Se isso acontecer, o ato é nulo. Tem uma exceçãozinha. Se a própria defesa causar nulidade, ela não pode se beneficiar disso depois. É a ideia de não poder se beneficiar da própria torpeza. Entendi. Então, proibido perguntar ou mencionar isso na audiência. E na hora da sentença? Aí entra a segunda parte. Fizeram a mesma coisa, interpretação conforme, com o artigo 59 do Código Penal, que fala sobre a fixação da pena. Ficou proibido para o juiz considerar a vida sexual pregressa ou o modo de vida da vítima na hora de definir a pena do acusado. Isso não pode pesar na balança. E tem mais alguma coisa? Tem, e talvez seja o ponto mais forte na minha opinião. O STF deixou claro que é dever do juiz impedir ativamente que esse tipo de questionamento ou argumento aconteça durante o processo. Não é só ele não usar na sentença dele. É ele intervir na hora, barrar pergunta, não deixar o argumento prosperar. Ah, interessante. E se o juiz não fizer isso, ele pode até ser responsabilizado. É uma ordem bem direta para a magistratura. Nossa, isso exige uma postura bem mais ativa dos juízes, então. Não é só ser neutro. É proteger a vítima ali na hora. Uma decisão que realmente busca mudar essa cultura de culpabilização, né? E reforçar a dignidade da pessoa no processo. É um passo muito importante. Sem dúvida. Um passo fundamental no combate à violência de gênero e à revitimização. Bom, então analisamos bem a fundo essas duas decisões super relevantes do plenário do STF, lá do informativo 1138. Uma falando de flexibilidade administrativa nas licitações, né, a questão da ordem das fases, e a outra, essa proteção crucial às vítimas de violência de gênero no sistema de justiça. Fica aí a reflexão para a gente, né? Até onde a busca por mais agilidade e autonomia local pode ir, sem ferir a necessidade de padrões nacionais justos para todos. E, no caso da DPF, como garantir que uma decisão tão importante como essa realmente mude as práticas lá na ponta, no dia a dia dos fóruns. Questões para a gente continuar pensando. Nos veremos no próximo bloco. Olá, bem-vindos a esta análise focada. Hoje a gente mergulha em decisões recentes e bem importantes do Supremo Tribunal Federal, o STF. Isso, direto do informativo 1138. Exato. Nossa missão aqui é extrair o essencial de 3 julgados específicos. A gente vai falar de liberdade de imprensa, competências legislativas e também acesso à universidade. Vamos lá. Vamos sim. Bom, começamos com um tema quente, né? Assédio judicial contra os jornalistas. O STF olhou para isso nas ADI 6.792 e 7.055. O que ficou decidido? Como o tribunal definiu isso? Olha, o ponto-chave, eu acho, é a definição que o tribunal deu para o assédio judicial. É basicamente o ajuizamento de muitas ações sobre os mesmos fatos e espalhadas, sabe? E em comarcas diferentes, com o objetivo claro, ou pelo menos o efeito prático, de constranger o jornalista ou o órgão de imprensa. Entendi. Tipo, dificultar a defesa. Isso, dificultar ou tornar a defesa cara demais, muito complicada,
O reconhecimento desse padrão aqui é o crucial. Não é olhar uma ação isolada, mas o conjunto. Reconhecer o padrão faz toda a diferença, realmente. E quais as ferramentas assim que o jornalista ou o veículo tem agora, quando esse padrão de assédio é identificado? Então, tem duas consequências práticas bem relevantes. A primeira é a possibilidade de juntar todas essas ações num lugar só. Ah, tá. No foro, né, na comarca do domicílio de quem está sendo processado. Isso ajuda muito, centraliza a defesa, reduz custo, evita decisão diferente para a mesma coisa. Tecnicamente, o que acontece é que o juiz do domicílio do réu vira o responsável por todos os casos ligados, ele fica prevento. Ok, centralizar parece uma medida protetiva. Importante mesmo. E a segunda consequência? Tem a ver com a responsabilidade? Exatamente. O STF bateu o martelo que a responsabilidade civil de jornalistas dos órgãos de imprensa por publicações só acontece se tiver prova clara de dolo, A intenção, né? isso, a intenção de prejudicar, ou então culpa grave. E definiram culpa grave como uma negligência profissional assim, ó, óbvia na hora de apurar os fatos. Mas veja bem, isso não vale para opinião, para crítica, nem para divulgar informação que é verdadeira e interessa ao público, né? Claro. Na prática, o que o STF fez foi dar uma interpretação específica para os artigos lá do Código Civil sobre responsabilidade, o 186 e 927, e para o artigo 53 do Código de Processo Civil, que fala da conexão das ações. Tudo isso, claro, olhando para a Constituição e reforçando a liberdade de expressão. Entendido. Uma proteção mais robusta para a imprensa contra essas táticas de intimidação. Agora, mudando um pouco de assunto, vamos para um conflito de competências. A ADPF 1136. Ah, sim. Essa tratou de uma lei lá de Ribeirão Preto sobre clubes de tiro. O que estava em jogo ali? O centro da discussão foi quem pode mandar nesse assunto. Uma lei municipal, a 14.876, de 2023, simplesmente liberou geral. Funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nossa! E, além disso, tirou qualquer exigência de distância mínima de escolas, hospitais, essas coisas. O STF, agindo rápido com uma medida cautelar, suspendeu a validade dessa lei. Suspendeu por quê? Porque, sim, regras de horário, zoneamento, isso não parece coisa de município. Como o STF ligou isso com a competência federal? Pois é. Essa foi a sacada da decisão. O STF entendeu que definir horário e distância para lugar que mexe com arma de fogo e munição, isso impacta direto a política nacional de segurança. Ah, entendi a conexão. E também a fiscalização de material bélico. E pela Constituição, lá no artigo 21, inciso 6, quem autoriza e fiscaliza produção e comércio de material bélico é a União. É competência exclusiva. Faz sentido. O Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826 e os decretos que regulamentam, eles criam um sistema nacional. Precisa ter regra uniforme no país todo, né? Não dá para cada município fazer de um jeito. Claro. Então o STF viu que a lei municipal estava invadindo essa área que é da União. Realmente, segurança e controle de armas pedem uma visão nacional unificada. Bom, saindo das competências e voltando para os direitos individuais, temos a reclamação 56.976. Isso, julgada pela primeira turma. Tratou de um bônus regional na nota do Enem Sisu para o curso de medicina numa universidade federal lá no Maranhão. Qual foi o desfecho disso? Bom, antes de falar do bônus em si, teve um detalhe processual interessante. A reclamação, que é aquele instrumento para levar direto para o STF uma decisão que diz respeito ao próprio Supremo, né? Sim. Ela foi aceita mesmo sem ter esgotado todos os recursos nas instâncias de baixo. O normal seria esperar, mas a turma flexibilizou essa regra do Código de Processo Civil. E por que flexibilizou? Por conta da urgência. Havia um perigo real do estudante perder a vaga, sabe? Então, entenderam que precisava de uma intervenção rápida do STF para garantir a aplicação de um entendimento que já existia. Interessante essa flexibilidade em casos urgentes. E sobre o bônus mesmo? A política de inclusão regional foi considerada válida?
Não, foi considerada inconstitucional. Olha, a intenção por trás do bônus era boa, era tentar fixar médicos na região, o que é um problema real. Uhum. Só que o critério usado, ter cursado o ensino médio em escolas da região, foi visto como uma discriminação pela origem, pela procedência do candidato. Ah, tá. E isso bate de frente com o princípio da isonomia, da igualdade, que está lá no caput do artigo 5º da Constituição e também no artigo 19, que proíbe criar distinção entre brasileiros. Entendi. Já existia precedente para isso? Sim, o STF já tem uma linha firme sobre isso, consolidada no tema 474 da repercussão geral. Basicamente, não pode usar só a origem geográfica do estudante como critério de seleção para a universidade pública. Então, resumindo, tivemos o STF atuando para proteger a imprensa de abusos, para delimitar bem as competências federais em áreas sensíveis como segurança e para garantir igualdade no acesso ao ensino superior. Um panorama bem variado mesmo. Exatamente. São decisões que mostram um tribunal tentando equilibrar diferentes valores da Constituição. E fica uma reflexão, né? Qual? Até que ponto mecanismos criados para proteger um direito, como o acesso à justiça ou a autonomia do município, podem acabar sendo usados de um jeito que prejudica outros direitos fundamentais, como a liberdade de expressão ou a igualdade, ou como harmonizar a necessidade de regras nacionais uniformes com as realidades locais. É um equilíbrio delicado que a justiça busca o tempo todo.